Bom dia, boa tarde ou boa noite. Afinal de contas, como eu venho repetindo no início de cada vídeo, eu não sei a que horas vocês irão assistir a essa aula, então recebam as minhas saudações. Bom, galera, como eu havia dito no vídeo anterior, até ali nós trabalhamos o quarto capítulo, ou seja, uma revisão de tudo que a gente havia visto em sala de aula e que de certa forma reforçou todo o conteúdo, desde os primeiros filósofos chamados filósofos de Mileto até Empédocles e Anaxágoras, que são chamados de filósofos pluralistas. Agora a gente vai entrar no que a gente costuma considerar a primeira, ou melhor, a última escola pré-socrática. Lembrando, e aí é um detalhe importantíssimo para vocês terem em mente, que quando a gente diz pré-socráticos, não é só porque eles vieram antes de Sócrates, porque alguns deles, inclusive, foram contemporâneos de Sócrates. Pré-socráticos é uma denominação muito mais pelo objeto que esses pensadores investigaram, ou seja, a natureza, a physis, do que necessariamente pelo tempo cronológico, ou seja, pelo tempo em que esses sujeitos existiram antes de Sócrates. Depois deles, a gente vai avançar para o que de fato a filosofia estuda até hoje, que são questões que dialogam com a humanidade, ou seja, ética, política, teoria do conhecimento, mas por hora vamos nos deter ao capítulo 5. O capítulo 5 trata, como eu vou colocar aqui, vou fechar a webcam para vocês visualizarem o slide. O capítulo 5 trata: as coisas são compostas de átomos. Bom, quem construiu essa teoria e desenvolveu essa teoria de que as coisas são feitas de átomos? Primeiro, vocês precisam levar uma coisa em consideração, e isso é importantíssimo. Lembrem-se que lá no início, quando a gente estava discutindo os primeiros filósofos, a gente discutiu que eles estavam em busca do que a gente chama de arqué, ou seja, um elemento primordial ou um elemento que representasse o princípio de tudo. Bom, na medida em que a gente vai avançando, a gente vai conferindo todas as teorias da escola jônica, com os primeiros filósofos, Tales, Anaximandro, Anaxímenes, depois a escola pitagórica ou itálica, as duas denominações estão corretas, com os pitagóricos e principalmente com Pitágoras. A gente avança para a escola jônica, novamente retomando, mas é um outro pensador, num outro tempo, que é o Heráclito. Depois a gente avança mais um pouco para a chamada escola eleata, e dentro dessa escola eleata a gente vai discutir principalmente dois nomes que a gente discutiu nas aulas passadas, que são Parmênides e Zenão. A gente avançou aí sim para a escola chamada de pluralista. Por que pluralista? Porque eles deixam a busca ou a tentativa de identificar um elemento primordial e passam a conceber a ideia de que existe mais de um elemento, ou seja, existem vários elementos. E aí vocês vão ter, óbvio, a teoria de Empédocles, que diz que tudo é uma composição em variadas quantidades da soma entre terra, fogo, água e ar. Então, esses quatro elementos primários, misturados em quantidades diversas, formariam tudo que existe. Essa é a teoria de Empédocles. Mais tarde, vocês vão ver a teoria logo depois de Empédocles, depois vocês vão ver a teoria de Anaxágoras. E o que é que Anaxágoras vai estar discutindo? Ele vai discutir que tudo que existe é feito de quê? De homeomerias. O que eram essas homeomerias? Quando a gente começa a olhar para o conceito de homeomeria,
a gente vai começar a perceber que, na verdade, o conceito que ele está usando como homeomeria é praticamente o mesmo conceito que Demócrito de Abdera vai usar para definir átomo. Só que ele é mais epistemológico, ou melhor, etimológico. Ele vai na origem da palavra. Demócrito vai lá na origem da palavra e pega a letra A, que é o prefixo de negação, ou seja, a letra A em grego significa não. E a palavra tomo em grego significa divisão. Logo, a junção dessas duas palavras, ou melhor, o A, apesar de ser uma letra, representa uma palavra, seria não, um prefixo de negação. Então, a junção desses dois itens, dessas duas palavras, vai significar não divisível ou indivisível, como preferirem. Deixa eu botar o celular aqui no silencioso. Ou não divisível. Então, percebam, a partir dessa ideia, e olha que ele não comprovou nada, ele não tinha como visualizar nada, era uma hipótese. Ele parou para pensar e provavelmente caminhou pelo seguinte percurso. As coisas são formadas de partículas que a gente não consegue enxergar. Para que a gente não consiga enxergar, elas precisam ser muito, mas muito pequenas. Bom, se elas são muito pequenas, como é que elas formam tudo o que existe? E aí ele vai refletindo e vai aprofundando. Demócrito, e apesar do livro de vocês não tocar num segundo nome, houve um segundo nome nessa escola atomista, que é o nome de Leucipo. Leucipo foi fundamental ao lado de Demócrito para a construção da teoria atomista, da doutrina atomista. Então, para esses dois pensadores, tudo, absolutamente tudo que existe na realidade é formado por partículas, por minúsculas partículas indivisíveis. Pense na menor partícula que sua mente for capaz de imaginar. Essas partículas somadas, elas vão compor tudo que existe. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Eu, você, uma árvore, uma mesa, uma pedra, absolutamente tudo, na concepção desses atomistas, eram formados por átomos. Tranquilo até aqui? Então, vamos para o próximo tópico. Vou fechar aqui. Bom, o mundo é formado por minúsculas partículas eternas e imutáveis, que variam pela forma geométrica e pela dimensão. Ou seja, sendo as menores possíveis, elas eram eternas, por quê? Porque estão fora da ideia de tempo e elas não mudam nunca. Não mudam, por exemplo, se são uma, elas permanecem aquelas, mas elas variam de forma geométrica e também de tamanho, ou seja, pelas dimensões que tem. Logo, é o que eu havia explicado antes, a palavra átomo é composto do prefixo de negação, A, e do termo tomo, que significa divisível ou divisão. Logo, átomo significa não divisível ou sem divisão. O que é interessante perceber é que quando a gente observa para o conceito da doutrina atomista, uma coisa precisa ficar muito clara. Eles acreditavam que havia não apenas o átomo em tudo, ou seja, na realidade, existia o átomo e um espaço vazio, o que eles chamam de vácuo. Sabe o vazio? Por quê? Porque eles acreditavam que o átomo em si, ele é naturalmente detentor de movimento. Então, ele não para nunca. O átomo está sempre se movimentando. E como ele sabe que existe um movimento, então? Por quê? Porque se o átomo está sempre se movimentando, ele só pode se movimentar se houver espaço vazio. Se houver espaço para onde ele se deslocar. Senão, não haveria possibilidade dele se deslocar. Imagine o seguinte, por exemplo, meu dedo está aqui. Para que meu dedo percorra um espaço em direção ao outro lado,
É preciso que haja um espaço vazio. Se não, por exemplo, vamos supor que não houvesse esse espaço vazio, que minha mão estivesse aqui, contendo o movimento do meu dedo. Então, automaticamente, esse dedo não conseguiria avançar. Por quê? Porque não há espaço para que ele avance. Então, ele ficaria estático. E esses pensadores perceberam que, para que o átomo pudesse se mover, já que ele era naturalmente possuidor de um movimento, existiu o vazio. E é exatamente a existência desse vazio, desses espaços abertos, que permitem que esses átomos se locomovam. Bom, Theo, mas qual a intenção dos átomos se moverem? Vocês devem estar se perguntando, e com razão. A intenção dos átomos se moverem é porque eles formam tudo o que existe a partir da agregação, ou seja, quando esses átomos eles se encontram entre si, eles se juntam e formam as coisas. Depois eles podem sofrer um outro processo, que é exatamente o processo inverso. Que processo inverso é esse? Eles se desagregam. E quando eles se desagregam, eles automaticamente criam, ou melhor, desfazem aquilo que criaram. Então percebam que se a gente fosse simplificar ao máximo, seria quando eles se agregam, eles geram vida, o surgimento de tudo que existe. Quando eles se desagregam, eles criam a morte, ou seja, a separação de tudo o que existe. Detalhe, galera, e talvez esse seja um dos detalhes mais incríveis da lógica do pensamento dos pré-socráticos. Os caras pensaram tudo isso sem, em momento nenhum, terem a possibilidade de provar o que estavam dizendo. A genialidade desses caras está exatamente em ter partido do nada. Porque é fácil hoje você pegar um microscópio e verificar numa célula a constituição dela. Agora imagina você só imaginar, só pensar nisso sem ninguém ter pensado nesse conceito antes. Entende por que a gente precisa estudar e compreender o papel desses homens na construção do conhecimento? Eu vou fechar o webcam aqui e a gente vai para o próximo tópico, ok? Bom, no universo, como eu havia dito, além do átomo, há o vazio ou o vácuo. Sem ele, não haveria o que? Movimento. Sem movimento, não haveria os choques para provocarem a agregação, ou seja, a criação da vida, ou a desagregação, a criação da morte de tudo que existe. E vocês devem estar se perguntando, sim, Theo, mas e aí? Os caras tinham razão, não tinham razão? É mais uma teoria ingênua que eles criaram lá atrás e que hoje a gente precisa descartar? Galera, eu gostaria de dizer que a doutrina atomista ou a teoria atomista, como preferirem, é o que nós temos de mais próximo da ciência moderna. Como assim, Theo, o que temos de mais próximo? Imaginem, esses homens disseram que o átomo é a menor partícula que existe. Eles erraram. O átomo não é a menor partícula, por quê? Porque existem as chamadas partículas subatômicas. Vocês vão estudar isso lá a partir do 9º ano. Mas o que são as partículas subatômicas? São partículas que, somadas, compõem o átomo. Então, nós temos os nêutrons, os prótons e os elétrons. Então, se existem nêutrons, prótons e elétrons que, somados em diversas quantidades, formam uma partícula de átomo, logo, o átomo não é a menor partícula existente. Pronto, eles se equivocaram nisso. Mas como nós sabemos disso?
Por quê? Porque a partir ali do século XVI, século XVII, e se consolida com a chamada Revolução Científica, nós inventamos uma tecnologia chamada de microscópio, um aparelho que nos permite enxergar partículas invisíveis a olho nu. E foi no uso dessa ferramenta, no uso desse equipamento, que os homens, na teoria, na Revolução Científica, melhor dizendo, descobriram que, de certa forma, os atomistas estavam no caminho certo. Eles só erraram, e põe esse erro entre aspas, por quê? Porque eles disseram que o átomo era a menor partícula, mas na verdade o microscópio permitiu ao ser humano ver além do átomo, ou seja, ver as partículas, as minúsculas partículas subatômicas que formam o átomo. Mas os caras acertaram, galera, quando eles disseram tudo é feito de átomo. Eu, você, um violão, um cachorro, uma pedra, a água, o ar. E aí? Tudo é átomo. Óbvio que partículas com denominações diferentes. Vocês vão estudar em química, por exemplo, a chamada tabela periódica. E a tabela periódica é a condensação de todos os átomos que compõem tudo que existe. Então, se você for pensar, por exemplo, na água, uma molécula de água é formada por um átomo de hidrogênio e dois átomos de oxigênio. Logo, a água, que tem sua fórmula H2O, é átomo. Então os caras estavam certos. O que é interessante eles disseram isso há 2.500, 2.600 anos atrás, sem microscópio, sem nenhuma ferramenta além da maior e melhor de todas, a própria mente. A capacidade de pensar além dos limites que a gente costuma acreditar que tem. Esses homens são a prova de que acreditar em limites para a mente humana, acreditar em empecilhos ou obstáculos para a capacidade de pensar, é besteira. Acreditem que nossa mente não encontra limites, que a gente pode pensar em qualquer rumo, em qualquer direção. Então, além do conhecimento que a gente discutiu hoje sobre a teoria dos átomos, sobre a doutrina atomista, eu quero que vocês tenham em mente, guardados aí como um conhecimento, para usarem sempre que precisarem. Não há limites para a mente humana. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Se não quiser deixar nos comentários, deixa lá no mural, na nossa sala de aula no Google Class, aqui melhor dizendo, na nossa sala de aula no Google Class. Respondam às atividades do capítulo e, se precisarem de qualquer coisa, podem me acessar através dos diversos canais possíveis. O WhatsApp, o próprio Google Sala de Aula ou pelos comentários do YouTube. No mais, a gente se vê na próxima aula. Essa aula foi curtinha, o capítulo tem só 1,5 páginas, então foi bem tranquilo. Na próxima aula, provavelmente eu deixo uma atividade para vocês, ainda estou desenvolvendo-a, mas em breve também deixarei lá o capítulo 6, que são as formas de conhecimento. E aí, se quiserem, e eu acho extremamente importante, deem uma lida no capítulo 6. Até porque o capítulo 6 dialoga com quem nós somos enquanto sociedade. Porque ele vai falar de como nós, ao longo da história da humanidade, construímos o que nós chamamos de conhecimento e as suas várias vertentes desses conhecimentos. Estão lá embutidos o conhecimento mítico, o conhecimento religioso, o conhecimento do senso comum, o conhecimento científico e o conhecimento filosófico.
E depois nós vamos ver em detalhes o que cada um representa e como cada um nos toca no nosso dia a dia. Fechado? Então eu vou ficando por aqui e a gente se vê em breve. Um forte abraço e tchau. Tchau.